passar para Maria Maeno, da Fundacentro. Gente, pode ser. Gente, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Tá. Muito obrigada aqui pelo convite, pela possibilidade de expor uma proposta que nós elaboramos, está em construção. E, bem, eu vou para frente porque nós temos pouco tempo, né? Eu preparei para 15 minutos, vou tentar condensar aqui. Eu vou começar com um mantra que tem sido repetido pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que todos os brasileiros têm direito a 3 refeições principais: café da manhã, almoço e jantar. E para que isso aconteça, é muito pouco, né, para quem tem, e é muito para quem não tem, né? E para que isso aconteça e se sustente, há um plano, além de recursos para o Bolsa Família e muitos outros recursos, medidas, é preciso que o país consiga ampliar e diversificar as atividades de trabalho, ampliar os direitos trabalhistas e previdenciários, sendo que o direito à saúde já é universal e constitucional, e a Ana Madalena nos narrou aqui como é que o movimento sindical tem trabalhado nisso, e esses desafios já foram preocupações de governos anteriores, democráticos anteriores, e também do próprio movimento sindical. Porém, o contraponto que eu faço, a saúde do trabalhador nunca mereceu a atenção necessária como direito humano essencial e universal que é. A saúde do trabalhador sempre foi abordada como se fosse um problema afeto apenas a trabalhadores, e mesmo assim, principalmente trabalhadores formais do mercado formal. No entanto, trabalhadores são todos os que trabalham, representam a totalidade dos adultos, e muitas crianças e jovens que são empurrados para o mercado de trabalho precocemente e sempre em condições perigosas, insalubres e penosas de trabalho. São negros, brancos, evangélicos, católicos, religiosos de matriz africana, mulheres, homens LGBTQIA+, etc. A grande maioria trabalhando em condições indignas, submetidas a grandes possibilidades de morrer, de se acidentar gravemente, de adoecer. E nessa guerra cotidiana, sequer sabemos o número de vítimas do capital e do trabalho. Não temos a pálida ideia de quantas empregadas domésticas, ambulantes, quantos limpadores de para-brisas, quantos trabalhadores rurais, quantos entregadores são atingidos pelo trabalho, usando uma frase do Fadel ontem. Dentro do mercado formal, sabemos quantos são, pois o sistema de cuidado, de suposto cuidado, quer dizer, nem no sistema do trabalho formal nós temos essa ideia, porque o suposto sistema de cuidado, tutela de saúde do trabalhador, na verdade, oculta os mortos e feridos por meio dos seus SESMITs e atende cartorialmente documentos de autodeclaração de conformidade legal das empresas. As empresas registram apenas os casos que não conseguem ocultar. E esses registros simplesmente passam a ser chamados de dados oficiais do Seguro Social. É unânime entre nós a necessidade de intersetorialidade, para que consigamos alavancar a saúde do trabalhador a um patamar de direito humano, constitucional que ele é. E quando se fala de intersetorialidade, é preciso ver o tamanho do problema para propor a intersetorialidade necessária. Fazendo um paralelo, quando o governo Lula assumiu em 2003, pensou no tamanho da fome, não pensou somente na alimentação de qualquer natureza, pensou em segurança alimentar e nutricional. E segurança alimentar e nutricional foi definida em alguns eixos: fortalecimento da agricultura familiar, medidas que garantissem água potável para a população, geração de emprego e distribuição da renda, sustentabilidade ambiental e de recursos naturais, especificidade para grupos vulneráveis socialmente, qualidade e respeito à diversidade e poder à população com conhecimento e informação. Para dar conta disso, a Lei 11.346, de 2006, criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SINSAM, composto por Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conselho de Assessoramento da Presidência da República, o CONSEA, com 1/3 de representantes dos ministérios
e 2/3 de representantes da sociedade e observadores. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, composta por 20 ministérios e secretarias, desde o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que presidiu o CISAM, na época, a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério da Cidade, do Desenvolvimento Agrário, do Trabalho, da Saúde, da Integração Nacional, etc. São 20 ministérios e secretarias especiais do governo federal. Qual seria, a pergunta que acho que nós temos que nos fazer, é qual seria a intersetorialidade necessária para mudar os determinantes e condicionantes para garantir o trabalho digno no Brasil, que não ofereça, como efeitos previsíveis, os acidentes e doenças. Ontem nós ouvimos relatos nos painéis de vigilância em saúde, trabalho e ambiente e de vigilância popular, que foram exemplares, bastante didáticos de como os problemas nos territórios exigem a mobilização de recursos pessoais, de dedicação, de esforço hercúleo em busca de ações intersetoriais, variadas, construídas em rede que vão sendo tecidas junto com as populações. A intersetorialidade necessária não é apenas dos ministérios que se ocupam e atuam sobre os mortos e feridos nessa guerra nos espaços de trabalho, ou em ações de prevenção de acidentes e doenças, somente no âmbito de uma empresa, que é sempre muito limitado. Exemplo, não há como prevenir adoecimentos em uma agência bancária, uma vez que os aspectos adoecedores não emanam do gerente da agência, e sim do sistema financeiro. Não há como prevenir acidentes e doenças na indústria petroleira, se não houver mudanças estruturais e decisões sobre matrizes energéticas do país. Ou prevenir acidentes e adoecimentos apenas em uma empresa do ramo frigorífico, embora avanços tenham sido feitos por esforço do Ministério Público do Trabalho, do Movimento Sindical do Sul, da Auditoria Fiscal do Trabalho. É preciso redirecionar a economia voltada para o bem-estar do povo, como, aliás, garante a nossa Constituição, quando diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas econômicas e sociais, que visem a redução de risco de doença e de outros agravos. A retomada do processo de industrialização, portanto, nesse momento, exige uma guinada na economia totalmente financeirizada. É preciso que a indústria seja estimulada, mas não de qualquer maneira. De quanto vai ser essa guinada vai depender da força do povo, pois o capital, mercado, já mostrou que fica nervoso fácil. Exemplo, a construção civil não pode continuar a ser voltada para a especulação imobiliária, mas para políticas habitacionais inclusivas de ocupação dos espaços urbanos e dos diferentes territórios. A agricultura familiar e produtos orgânicos têm que receber incentivos no sistema de produção e distribuição de alimentos. Bancos públicos têm que ser fortalecidos para investimentos sociais. A intersetorialidade experimentada até hoje na saúde do trabalhador sempre se restringiu à saúde, ao trabalho e à previdência social e de forma totalmente cartorial. Nunca houve, de fato, um plano conjunto divulgado que tivesse a saúde do trabalhador no centro da articulação, em nenhum desses setores, e muito menos em conjunto. A intersetorialidade da qual necessitamos tem que ser mais ampla e de outra qualidade. Precisa envolver a presidência do país, a Casa Civil, a Secretaria de Governo, os setores que definem os modelos econômicos e modos de produção, como a economia, a agricultura, a pecuária e abastecimento, o setor que pensa em políticas nacionais de habitação, saneamento básico, mobilidade e desenvolvimento urbano, como foi o Ministério das Cidades. As políticas de discussão de ciência e tecnologia têm que ser voltadas para o bem-estar das pessoas, como tanto se falou no auge da pandemia, e já estamos perdendo isso. A educação tem que se envolver com a questão da saúde do trabalhador, pois tem que ajudar a formar cidadãos que pensem na saúde do trabalhador como um dos direitos humanos, assim como a cultura, as comunicações. A proteção ao meio ambiente, também discutida ontem, é indissociável da proteção à vida. O rompimento de uma barragem está intimamente associada
a decisões sucessivas que priorizam os interesses econômicos em detrimento dos interesses coletivos, em detrimento das águas, do solo, da mata que nos dão o ar e a vida. E os primeiros atingidos são aqueles que moram e têm as suas regiões devastadas. Assim como a liberação de agrotóxico provoca câncer, doença de Parkinson, malformações congênitas dos trabalhadores e de todos nós no geral. E, claro, os setores tradicionalmente envolvidos, saúde e previdência social, trabalho e assistência social, têm que se envolver de forma qualitativamente diferente, num outro status, não é na subsecretaria, é numa coisa mais importante do Ministério da Saúde. Então, assim como o CISAM, da Segurança Alimentar e Nutricional, é preciso que a intersetorialidade, em nível do governo federal, se expresse em ações e recursos às várias pastas a serem incluídas no plano plurianual. Não basta dizer o que vai fazer, tem que definir o que vai fazer, quando e com que dinheiro. Além disso, é imprescindível que, assim como o CISAM, haja um forte enraizamento nos estados e municípios e construção junto com o movimento sindical, mas igualmente com os movimentos sociais e populares, como foi dito aqui, que representam as lutas feministas, antirracistas, quilombolas, ribeirinhos, povos originários, comunidade LGBTQIA+, os migrantes, os movimentos de ocupações urbanas, o MST, etc. Pelas características do SUS, o Ministério da Saúde seria o coordenador do SINAST, assim como todo o SUS teria uma centralidade nesse sistema. E, para isso, o SUS tem que tomar para o seu núcleo duro a dimensão trabalho, em todas as suas esferas e serviços. É tirar do papel a Política Nacional de Promoção da Saúde, que inclui entre seus eixos transversais a vida no trabalho. A experiência dos conselhos de saúde nas conferências de saúde é um forte ponto de partida para conferências intersetoriais de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Quanto mais esses setores forem fortes, melhor será o SINAST. E, finalmente, assim como no CISAM, o setor de agronegócios e o setor financeiro não participaram do SINAST, a CNI, a FENABAN tampouco participariam, pois há um claro interesse de conflito, aliás, tem um claro conflito de interesses, já que o modelo econômico do país tem relação direta com a ocorrência de acidentes e doenças, assim como agronegócios, agrotóxicos e o setor de ultraprocessados são adversários do CISAM, também as grandes corporações são adversários de um SINAST, que queremos. Para os que acham a proposta utópica, sabemos que muitas conquistas históricas foram consideradas utópicas um dia. O SINAST é a tradução de uma forma de intervir, considerando os determinantes sociais da saúde. Eu agradeço, então, a oportunidade e agradeço também as pessoas que nos ajudaram a compor essa proposta, algumas aqui, Fadel, Rosângela Gás, Mara Takahashi, Eliana Pintor, Diego Souza e muitos outros que não puderam estar aqui, mas que contribuíram durante um certo tempo para a gente elaborar essa proposta. Obrigada, então. Obrigada, Maeno.